Eu vou falar sobre isso de novo por dois motivos: recalcitrância do tema e pedido de um inscrito, tá bom? Então, o que acontece normalmente na maioria das vezes? A pessoa confunde aquele ato de condolência, aquele momento fúnebre, né, aquele luto, com um sentimento de ter algo a receber em virtude de tempo dedicado. Então, não é porque o seu ascendente, descendente ou colateral, né, irmão, mãe, pai ou filhos, né, morreu, né, que você tem direito a uma herança, que você tem direito a receber a participação dessa pessoa na empresa a qual ele era sócio. Não existe isso. Não é assim que funciona. Presta atenção. Presta bem atenção. Nós temos duas ocasiões, basicamente, né? Claro que existem 1000 variáveis, mas nós vamos centralizar aqui a discussão em duas. Você tem uma clínica médica e você tem um prédio. O prédio é da clínica, tá no CNPJ, tá? E aí você vem a óbito. Aí nós vamos fazer um inventário e a sua cota dessa clínica, né, a sua participação no capital social vai definir quanto você tem a receber ou a pagar. Então, a primeira variável que se põe é: tem prédio? A segunda, tem tecnologia? Por exemplo, às vezes é uma clínica de radiologia ou de oftalmo que depende da tecnologia para o exercício da sua especialidade. Aí nós estamos falando do quê? Qual que é a palavra-chave? Patrimônio. Essa é a palavra. Então eu tenho um prédio de uma clínica de radiologia que tem tomógrafo, PET-CT, PET-scan, 340 aparelhos de ultrassom, raio-x, a ressonância, aí é outra história. Mas o que acontece na prática? Eu tenho uma clínica onde o prédio é locado, então eu tenho uma pessoa jurídica de prestação de serviço e nós temos algumas secretárias e uma telefonista. E o pai, né, desse fulano morreu e era sócio dessa clínica, que tinha metade, 50% do capital social. Perfeito? Perfeito. Como que vai funcionar isso? Em muitas ocasiões, ele tem que pagar para sair. Não adianta ficar bravo, tá? Não adianta. É a união do direito com a contabilidade, é o casamento. Funciona assim. O que é o espólio? É o conjunto de relações patrimoniais do de cujus, que é aquele que morreu. Então ele vai ter que pegar o que ele tinha, pagar o que ele devia, do que sobra, divide-se para o herdeiro, de acordo, né, ou herdeiros, né, de acordo com a comunhão do casamento e a relação sucessória, tá bom? E aí a gente entra aqui em direito de família e também direito das sucessões. Nós não vamos discutir isso agora. Nós vamos só entender como que funciona esse cálculo, essa parte que você tem direito ou a receber ou a pagar. Nesse caso hipotético, nós temos ali um médico que é dono de 50% de uma clínica, onde essa clínica não tem prédio e não é de tecnologia. Então, uma clínica, por exemplo, de gastro, de reumato, de endócrino, de pediatra e vai embora. Tá? Especialidades clínicas em geral. Perfeito? E aí, quanto que você tem a receber? Dificilmente você tem a receber. Por quê? Nós temos um período de responsabilidade, inclusive pós-mortem, né, que continua correndo depois do seu óbito e vai depender do seu contrato social ou vai respeitar os 30 dias do Código Civil e, na hipótese de débitos de ordem tributária, trabalhista, previdenciário, você ainda tem 2 anos após o óbito que responder pelo período no qual o seu pai era sócio. Velho, a coisa é grave. Não é assim, meu pai morreu, eu tenho que ir lá ver quanto que é a parte dele. A parte dele pode ser de pagamento, tá? Então eu vou pegar, quantas secretárias tem aqui? 4. Tem uma telefonista? Quanto que dá a rescisão de todas essas funcionárias? Dá 20 mil reais. Qual que é a cota do meu pai?
50%, então está devendo 10 aqui só da parte de funcionário. Quanto que pagava de honorário contábil? Ah, esse último mês o meu pai tinha que pagar mais R$ 1.000. Quanto que pagava aqui de honorário para o advogado? Mais R$ 1.000. Quanto que era a parte tributária do último mês que o meu pai trabalhou e recebeu? Tem que pagar um imposto, né? Já recebeu. X. Quanto que é o aluguel do mês, a energia, o telefone, a internet, material de limpeza, material de recepção, etc, etc e etc. Você vai pegar tudo isso aqui é o que você deve. E aí você vai pegar o que tem para receber. Quanto que tem que receber? Será que já não recebeu? Porque sócio não tem acerto, tá? Se você não tem um patrimônio formulado, né, um patrimônio formado, igual eu falei no começo, você não tem nada para receber. Nada. Salvo exceções de convênios que pagam com um determinado período de atraso. Correto? Nesse sentido, você vai trabalhar da seguinte forma. Quanto que tinha a receber, X, menos o que tinha a pagar. Se for uma conta superavitária, né, você vai receber. Se for uma conta deficitária, você vai pagar. Isso dá problema, cara, dá muito problema. Por quê? Porque a pessoa tem, em razão de um sofrimento causado pelo óbito, pela falta eterna, com um pressuposto, né? Ela tem como pressuposto que tem algo a receber. E o que eu uso na prática? Todo dia, cotidianamente, eu uso. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, meu marido, minha esposa, meu cunhado, quem que estava lá na frente, dedicou 10, 20, 50 anos da vida dele a esse negócio. Agora tem que pagar? Tem. Porque a dedicação estava atrelada, estava vinculada ao uso e fruição. Tá? Ele não dedicou só porque ele quis ali de forma altruística, né, de forma filantrópica. Não. Ele trabalhava ali e recebia para isso. Né? Ele não dedicou porque ele é bonzinho, né? Ele deu o tempo dele. Não, filho, lá era o lugar que ele trabalhava. Então você tem que pôr isso na cabeça. Então, uma coisa é um sentimento de falta, né, imbuído ali em um sofrimento evidente, e outra coisa é o que se tem de legal e contábil na definição desse valor a pagar ou a receber. Ficou claro? Fico por aqui. Dúvidas estou à disposição e um abraço.